Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o despertar do verdadeiro sábio. Capítulo 81, Configuração da equipe. Tudo bem, Tenzo, leve Inki com você para se familiarizar com seu time. Vocês todos precisam trabalhar bem juntos de agora em diante, disse o terceiro Hokage, observando a cena sem muita preocupação. Afinal, a força de Natsuru era evidente. Embora pudesse haver algumas dúvidas inicialmente, ele acreditava que Natsuru as dissiparia rapidamente e se tornaria uma pedra angular do time. Afinal, Natsuru era seu grande aprendiz e com um talento tão óbvio, o terceiro Hokage não tinha motivos para duvidar de suas habilidades. Sim, Tenzo respondeu prontamente. Ele olhou para Inki e então liderou o caminho. Natsuru seguiu Tenzo silenciosamente para um lugar bem isolado. Depois de vagar por anos, Natsuru nunca tinha notado esse lugar, que era bem escondido, como esperado da sede da Anbu. Logo, Tenzo levou para uma pequena sala onde duas outras pessoas estavam presentes, junto com um cachorro que parecia um lobo com uma pelagem cinza e branca. O cachorro provavelmente também era um membro do esquadrão deles. Capitão, os dois homens se levantaram e cumprimentaram Tenzo, demonstrando claro respeito por ele. Natsuru percebeu isso e deduziu que Tenzo era bem visto por seus companheiros de equipe, indicando que ele devia ser uma pessoa decente. Hiena Raposa, esse é o novo membro do nosso esquadrão, Inki. Conheçam-se, Tenzo apresentou Natsuru aos membros de sua equipe. Natsuru olhou para eles. O que usava máscara de cachorro provavelmente era Hiena, já que ele tinha um cachorro parecido com um lobo, provavelmente do clã Inuzuka. O outro, com a máscara de raposa, provavelmente era Fox, embora fosse mais difícil dizer quais seriam suas habilidades. Ei, capitão, você não está brincando, está? Ele parece ter apenas 12 ou 13 anos. Como ele pode ser um membro da Anbu, muito menos um membro do nosso esquadrão? Hiena foi a primeira a expressar suas dúvidas em voz alta. Hiena, o capitão não brincaria com algo assim, Fox interrompeu, embora também olhasse para Tenzo, esperando uma explicação. Ambos sabiam que se ficassem presos a um elo fraco, suas taxas de sucesso de missão poderiam despencar, sem mencionar o risco de suas vidas. Não estou brincando. Inki foi designado para o nosso esquadrão pelo próprio Hokage, Tenzo declarou claramente, sem esconder a verdade deles. Com isso, Hiena e Fox ficaram em silêncio. Eles olharam para Inki, percebendo que ele devia ser de uma família proeminente. Com o clã Uchiha desaparecido, ele poderia ser do clã Hyuga? Mas seus olhos não pareciam. Ou talvez ele fosse filho de um dos anciões? De qualquer forma, eles presumiram que ele tinha usado conexões para entrar no esquadrão, o que os deixou ainda mais céticos sobre suas habilidades. No entanto, como o capitão havia confirmado, eles não tiveram escolha a não ser aceitar. Bem, Inki, eu não sei de qual família você é o jovem mestre, mas tome cuidado para não nos atrapalhar, disse Hiena em um tom descontente, olhando para ele. Não se preocupe, não serei eu quem vai te segurar, respondeu Natsuru calmamente. Espero que sim, Hiena murmurou, um tanto aliviada. Pelo menos ele não parecia arrogante, o que era a maior preocupação deles. Não apenas Hiena, mas Tenzo e Fox também pareceram relaxar um pouco. Natsuru também estava rapidamente reunindo informações sobre seus novos companheiros de equipe, lendo seus pensamentos através de suas ações. Ele não estava bravo, era assim que as coisas deveriam ser. Ele também se sentia um pouco mais à vontade com seus companheiros de equipe. Tudo bem, vamos nos apresentar e mostrar nossas habilidades para que possamos cooperar melhor no futuro, Tenzo sugeriu neste momento. Inki, você já deve saber pelo Hokage, eu sou Tenzo, o líder do esquadrão. Minha habilidade é a liberação de madeira, e eu sou o principal atacante deste esquadrão, Tenzo revelou uma informação significativa imediatamente. Liberação de madeira? Os olhos de Natsuru se arregalaram em choque quando ele percebeu instantaneamente quem era Tenzo, este era Yamato. Neste momento, suas memórias cada vez mais nebulosas começaram a procurar freneticamente. Yamato provavelmente nasceu na divisão Route e depois se juntou a Anbu. Se ele pudesse substituir temporariamente Kakashi como líder do time 7, ele deveria ser confiável. Quanto à sua força, Yamato era considerado um Chunin forte. Mesmo que alguns anos possam passar antes que ele atinja seu pico, as habilidades de Yamato ainda devem ser formidáveis, pelo menos no nível Chunin. Natsuru ficou um pouco surpreso com sua situação. Ser colocado em um esquadrão liderado por um Chunin logo de cara não foi pouca coisa. Os outros não ficaram surpresos com a reação de Inki. Todos tiveram a mesma resposta quando ouviram sobre a liberação de madeira. Ser de um clã nobre não mudou isso. Sim, é o de Release. Não posso dizer muito mais, apenas saiba que é verdade, acrescentou Tenzo. Natsuru assentiu sem perguntar mais nada e se virou para os outros. É a minha vez. Eu sou Hiena, responsável pelo rastreamento de cheiros e ataques secundários neste esquadrão, disse Hiena casualmente, enquanto seu cão-lobo latia em concordância. Este é meu parceiro, Grey Fang, e Hiena deu um tapinha em seu companheiro. Certo, minha vez. Eu sou Fox, responsável pela logística e suporte médico neste esquadrão. Se você precisar de suprimentos como pílulas de soldado, eu posso conseguir para você com desconto, embora eu duvide que você precise disso. Fox disse em um tom um tanto frio. Não, eu realmente preciso delas. Vou contar com você, Fox, Natsuru respondeu, seus olhos brilhando. Embora tivesse ouvido que as pílulas não tinham um gosto muito bom, elas eram, sem dúvida, essenciais. Fox pareceu um pouco surpreso com a resposta de Inki, então suavizou um pouco o tom. Não precisa me chamar de sênior. Não usamos títulos assim neste esquadrão. Apenas me chame de Fox.
Tudo bem, Natsuru concordou. Eu sou Ink. Sou especialista em detecção de chakra e ataques de velocidade. Provavelmente servirei como suporte secundário, mas a decisão final dependerá do meu desempenho e do julgamento do capitão. Depois que ele terminou de falar, os olhos dos outros 3 se iluminaram. Embora eles não esperassem muito dos ataques rápidos de Ink, sua habilidade de detecção de chakras seria altamente valiosa. Mesmo que não pudessem contar com Ink para combate, ele ainda seria útil. Mais importante, isso aumentaria a segurança de Ink. Se o jovem mestre de uma família nobre morresse, seu esquadrão estaria em grandes apuros. Natsuru também começou a considerar a configuração do esquadrão. Eles tinham rastreamento, suporte médico e um atacante principal, já uma configuração sólida. Agora, com sua habilidade de detecção, não importa como ele olhasse, parecia um time bem equilibrado. Capítulo 82, a primeira missão. Depois que todos se apresentaram, Tenzo explicou a Natsuru como sua equipe se comunicaria entre si. Eles esperavam que com um novo membro se juntando, provavelmente levaria mais alguns dias até que recebessem uma missão. No entanto, para sua surpresa, no dia seguinte à chegada do novo recruta, uma missão foi diretamente atribuída a eles. Em casa, Natsuru viu rapidamente a notificação da reunião da equipe e deixou uma carta para sua mãe. Ele então colocou sua máscara, amarrou sua espada e foi para o local da reunião. Tenzo, vendo Natsuru chegar primeiro, ficou impressionado. Parecia que sua alegação de velocidade não era um exagero. Ele realmente chegou rápido. Depois de um tempo, Hiena e Raposa chegaram, embora um pouco atrasadas. Todo mundo está aqui. Vamos verificar a missão. Não foi designada por mim, mas foi designada especificamente para nós. Dê uma olhada, disse Tenzo, desenrolando um pergaminho e colocando-o no chão para todos verem. Ei, essa não é uma missão de novato? Por que ela é atribuída a uma equipe de elite como a nossa? A voz insatisfeita de Hiena soou. Missões de novato normalmente significavam recompensas menores. Hiena, temos um novato em nossa equipe, Fox disse calmamente. Ele não tinha objeções, na verdade, ele estava aliviado. Ele não estava interessado em missões perigosas e preferia aquelas com risco mínimo. Parecia que a presença de Ink não seria algo tão ruim, afinal, Fox pensou. Pelo menos dessa forma, eles não seriam designados para missões particularmente perigosas. Bem, eu suponho. Hiena olhou para Ink e concordou com a cabeça, sem dizer mais nada. Natsuru olhou para a missão, seus olhos brilhando. Então ele perguntou a Tenzo, capitão, nós realmente precisamos empreender essa missão juntos? Sim, como equipe devemos realizar todas as missões juntos, independentemente do tipo, respondeu Tenzo com firmeza. Tudo bem. Natsuru assentiu e não perguntou mais nada. Ele pensou que essa missão parecia simples o suficiente para que ele pudesse lidar com ela sozinho, considerando que não havia ninjas inimigos listados como oponentes. Designar um Chunin de elite e 3 Chunin para tal tarefa parecia um exagero. Já que você acha fácil, nós agilizaremos a missão. Chegaremos ao local e concluiremos a tarefa em 2 dias, Tenzo declarou. Hiena e Fox não comentaram. Natsuru calculou a distância e concluiu que 2 dias eram mais que suficientes. Entretanto, Hiena, seguindo seu raciocínio habitual, disse, Raposa, peça para Grey Fang carregar você. Não precisa. Deixe Ink pegar a carona, Fox respondeu. Ele achava que Ink, sendo novato, era quem mais precisava de cuidados. Eu não preciso disso. Minha velocidade é boa o suficiente, Natsuru disse diretamente. Fox, você monta em Grey Fang, Tenzo decidiu. Ele tinha visto a velocidade de Ink quando ele chegou e sabia que era impressionante. Ele estava curioso sobre sua resistência, no entanto. Entendido. Fox não se opôs. Deve haver uma razão para a decisão do capitão. Então vamos embora, disse Tenzo, desaparecendo de vista. Hiena e Raposa, que estava cavalgando Grey Fang, silenciosamente seguiram. Pela primeira vez, eles deliberadamente diminuíram o ritmo. Quando viram Ink acompanhando sem esforço, eles gradualmente aumentaram a velocidade. Na verdade, Hiena até começou a correr para frente, aumentando o ritmo além da velocidade de viagem normal, aparentemente tentando testar Ink. Tenzo e Fox acharam isso divertido, mas continuaram no ritmo ajustado. Seria uma tentativa de mostrar ao novato o que é o quê. Infelizmente para Hiena, Natsuru descobriu que sua velocidade era apenas média. Natsuru, categorizado como um ninja do tipo velocidade e resistência, logo o alcançou. A Hiena pode ficar envergonhada. Tenzo pensou silenciosamente enquanto observava. Com certeza, Hiena não conseguiu sustentar tal velocidade por muito tempo e logo começou a respirar pesadamente. Graças ao Grey Fang de Fox, ele pareceu menos afetado, pois os animais geralmente tinham melhor resistência. Hiena, vá devagar. Estou ficando um pouco cansado, disse Natsuru, notando a exaustão de Hiena. Ele achou a situação um tanto engraçada. Tudo bem, vá devagar. E não sinta que precisa pegar leve comigo. Eu subestimei você. Sua velocidade e resistência são impressionantes, admitiu Hiena. Ele podia dizer que Ink estava lhe dando uma oportunidade de salvar a cara, mas como Ink havia oferecido uma saída, a atitude de Hiena em relação a ele melhorou. Natsuru ficou um pouco surpreso e então pensou muito bem do time. Eles eram realmente um bom time, tanto o capitão quanto os membros. Quanto a se exibir ou provar a si mesmo, ele não tinha interesse. Seu objetivo atual era se integrar rapidamente à equipe e melhorar a sobrevivência e a eficiência das tarefas, não se exibir ou acertar contas. Tenzo e Fox, observando a cena, sorriram, embora seus rostos estivessem escondidos por máscaras.
A atmosfera na equipe era notavelmente mais harmoniosa em comparação a quando Natsuru se juntou a eles pela primeira vez. Noite. A menos que fosse uma missão excepcionalmente urgente, o descanso noturno era crucial para manter a eficácia de combate da equipe. Nem sempre era sobre quão rápido eles conseguiriam chegar lá. Tenzo organizou os turnos noturnos como de costume, Fox para a primeira metade da noite, Tenzo para o meio e Iena para o último trecho até o amanhecer. Natsuru não recebeu nenhuma tarefa dessa vez, provavelmente porque era sua primeira missão. Capitão, eu também sou um ninja sensorial. Fox é um ninja médico, então deixe Fox descansar. Eu posso lidar com a primeira metade da noite, Natsuru ofereceu. Fox não disse nada. Tenzo olhou para Natsuru e disse, não é que eu não queira atribuir isso a você, mas como você pode ver, esta missão é feita sob medida para você. Você assumirá a liderança mais tarde, então é melhor você descansar agora. Apenas se concentre em se preparar para a tarefa. Capitão, não preciso de tratamento especial. Apenas siga o arranjo mais prático, disse Natsuru com firmeza. De fato, o arranjo mais prático seria que Natsuru e Iena cuidassem das tarefas sensoriais e de reconhecimento, enquanto Tenzo, sendo mais forte, assumisse a parte mais desafiadora do turno da noite. Vendo seu olhar determinado, a expressão normalmente impassível de Tenzo suavizou-se um pouco. Ele finalmente assentiu e disse, tudo bem, Fox, de agora em diante, o primeiro turno será assumido por Ink. Entendido, disse Fox, entregando um pedaço de madeira a Natsuru. O que é isso? Natsuru perguntou, examinando. A madeira tinha um botão. É algo que o capitão fez. Pressioná-lo imediatamente soará um alarme para alertar a todos, explicou Fox. Entendido, disse Natsuru, pegando o alarme e guardando-o. Tenzo, Fox e Iena então se acomodaram em seus sacos de dormir para descansar, deixando Natsuru sozinho perto do fogo. Enquanto ele observava a luz do fogo, um sorriso surgiu em seu rosto. Este time não era ruim. Capítulo 83. A primeira vez de Natsuru. No meio da noite, Tenzo abriu os olhos e se assustou ao ver o brilho fraco do fogo e Natsuru, que estava sentado com os olhos fechados ao lado dele. Ainda falta algum tempo para a troca de turno, capitão. Antes que Tenzo pudesse pensar muito, uma voz falou suavemente ao lado de seu ouvido. Os olhos de Tenzo se arregalaram de surpresa. Ele havia presumido que Natsuru estava dormindo, mas ficou surpreso ao perceber o quão aguçados seus sentidos estavam. Percebendo que Iena e Fox ainda estavam dormindo e relembrando a leve brisa que ele havia sentido antes, Tenzo entendeu que eles o haviam subestimado. Com suas habilidades, ele não seria um fardo em nenhuma equipe que ele se juntasse. Talvez ele não fosse de um clã proeminente, ou talvez ele simplesmente tivesse um talento excepcional, ou talvez ambos. Tenzo levantou-se silenciosamente, sem perturbar Iena e Raposa, e sentou-se ao lado de Natsuru, adicionando lenha nova à pequena fogueira. Você é realmente impressionante, Ink, disse Tenzo com admiração. Não é sobre se exibir. Não importa o quão impressionante você seja, se você não demonstrar. Não importa, Natsuru respondeu, abrindo os olhos e saindo de seu estado meditativo de vazio. Nesse estado, ele podia descansar enquanto mantinha a percepção sensorial elevada. Se ele não estivesse preocupado com a possibilidade de sua nova equipe duvidar dele, Natsuru achava que conseguiria cuidar da vigília noturna sozinho, administrando tanto o descanso quanto a consciência sensorial. Tenzo observou, incerto sobre o que dizer. Natsuru não exibia a arrogância de um membro privilegiado do clã nem a presunção de um gênio. As atitudes de Iena e Fox não são intencionais. Não leve para o lado pessoal, Tenzo tentou encontrar um tópico de conversa. Sim, eu entendo. Se eu estivesse na posição deles, provavelmente me sentiria da mesma forma, respondeu Natsuru, então olhou para Tenzo e disse, na verdade, você deve ter se sentido da mesma forma no começo, embora fosse melhor em esconder isso do que Iena. Tenzo ficou surpreso e não conseguiu evitar sorrir, concordando com a cabeça, isso mesmo. Eu também estava preocupado com suas habilidades. Nossa equipe nunca abandonou um companheiro de equipe, então cada membro precisa ser cuidadosamente selecionado, e você? Tenzo hesitou sem terminar a frase. Fui designado diretamente pelo Okage e visto como alguém que pegou a porta dos fundos, disse Natsuru, completando o pensamento de Tenzo e colocando mais lenha na fogueira. Mas vou provar que sou qualificado para entrar neste time, disse Natsuru com firmeza. Na verdade, você já fez isso, o tom de Tenzo suavizou quando ele disse, a atitude de Iena e Raposa em relação a você melhorou significativamente. Ainda não é o suficiente. Tenzo ficou em silêncio e perguntou, nessa velocidade, devemos chegar ao destino amanhã. Você está bem com isso? Sim, deixe comigo. Estou bem, Natsuru fez uma pausa e depois de um momento de silêncio, respondeu com determinação. Bom, depois disso, os dois não falaram mais. Depois de ficarem sentados juntos por um tempo, Tenzo disse, tudo bem, você deveria descansar um pouco. Eu assumo a vigília. Ok. Natsuru assentiu e caminhou até a área de descanso. Observando a figura de Natsuru recuando, os lábios de Tenzo se curvaram em um leve sorriso. Talvez o Okage realmente tivesse dado a eles uma surpresa agradável. Na manhã seguinte. Bom dia, Iena cumprimentou Natsuru ao acordar e ver Iena ainda de guarda. Você acordou tão cedo? Iena ficou surpresa ao ver Fox e Tenzo ainda dormindo.
É um hábito, respondeu Natsuru. Hiena ficou surpresa. Embora as habilidades de Natsuru ainda não tivessem sido completamente demonstradas, quanto mais tempo passavam com ele, menos ousavam subestimá-lo. A força de algumas pessoas não está apenas em suas habilidades. Logo, a equipe de Tenzo retomou sua jornada. Desta vez, não havia espírito competitivo de Hiena. A velocidade era apropriada e razoável. Naquela tarde, eles finalmente chegaram ao local da missão. Agora, é com você, Inky. Nós vamos assistir das sombras. Se houver algum problema, nós vamos intervir, mas espero que não precisemos, disse Tenzo, olhando para a colina à frente. Entendido. Natsuru apertou sua máscara, então deu um passo à frente. Encarando um grupo de não-ninjas, ele decidiu confrontá-los de frente. Observando a figura de Natsuru, Hiena não pôde deixar de perguntar. Capitão, essa é realmente uma tarefa adequada para ele? O que há de errado com isso? Perguntou Tenzo. Pela aparência de Inky, ele parece bem jovem. Esta pode ser sua primeira missão. Normalmente, não seria melhor lidar com tais tarefas com apenas uma ou duas pessoas. E idealmente deveria ser alguém que seja um criminoso severo sem nenhum sentimento de culpa. Hiena está certa. Parece um pouco irracional. Para minha primeira missão, fui designado como um assassino implacável, Fox acrescentou. Até mesmo ninjas precisavam de tempo para se adaptar, ninguém nasceu assassino. Depois de passarem 2 dias juntos, Hiena e Raposa aceitaram Natsuru como companheiro de equipe e agora estavam preocupados com seu bem-estar. Tenzo sorriu diante das preocupações deles e olhou para a figura de Natsuru, dizendo, confiem em Inky. Ele vai nos surpreender. Garoto, o que você disse? Você está aqui para nos eliminar? Em frente à fortaleza do bandido da montanha, um homem corpulento olhou para Natsuru e caiu na gargalhada. A risada alta do homem atraiu vários de seus companheiros. Natsuru, no entanto, não disse mais nada e silenciosamente sacou sua espada. Ah, garoto, você consegue ao menos segurar essa espada? Parece uma arma decente. Deve ser bem valiosa. Entregue-a. O rosto do homem se contorceu de ganância e malícia enquanto ele sacava sua própria arma, um grande e comum porrete, que era quase tão grande quanto o próprio Natsuru. O homem balançou o grande porrete em Natsuru sem qualquer hesitação, apesar da pequena estatura de Natsuru. No momento seguinte, a figura de Natsuru desapareceu do local, deixando o homem atordoado. Quando ele viu Natsuru novamente, ele já estava bem na frente dele. Ao mesmo tempo, algo pareceu aparecer no céu. O homem estava confuso, mas como Natsuru tinha aparecido diante dele, decidiu não se segurar. Ele exibiu um sorriso selvagem e distorcido e se preparou para balançar seu porrete. Mas o homem não conseguia sentir a mão. Onde está minha mão? O homem ficou perplexo, e a dor excruciante de seu braço decepado o fez gritar de agonia enquanto ele caía no chão. Naquele momento, ele finalmente viu o que estava flutuando no céu. Era seu próprio braço decepado. Natsuru aparentemente o havia cortado com um único golpe. Nesse ponto, o homem não conseguia compreender a força de Natsuru. Com sua mão restante, ele fracamente alcançou a fortaleza, implorando por misericórdia. Natsuru respirou fundo. De fato, nos momentos finais, sua lâmina havia se desviado levemente, pois esta era realmente sua primeira vez. No entanto, ele olhou para o homem suplicante, seus olhos se estreitando. Ele se forçou a acalmar seu tumulto interior enquanto se aproximava do homem e falava. Desculpe, mas preciso fazer você sofrer uma segunda vez. No entanto, este será o fim. Não, por favor, não me poupe. O homem olhou para a figura jovem à sua frente, mal alcançando sua cintura. No entanto, naquele momento, essa figura parecia um demônio aos seus olhos. O chamado demônio levantou a foice da morte. Natsuru levantou a mão e deu o golpe final. Dessa vez, não houve hesitação. A lâmina cortou a cabeça do corpo. Observando os olhos do homem esbugalhados em seus momentos finais, a morte foi final e irreversível. Então, ele se virou para os bandidos atordoados que ainda não tinham reagido. Ele oscilou por um momento antes de avançar. Capítulo 84. Uma tempestade manchada de sangue. A queda do porteiro deixou todos na fortaleza da montanha atordoados. Eles não tinham ideia de como o porteiro havia sido derrubado, e o medo começou a se espalhar por suas fileiras. Do que você tem medo? É só de um garoto. Com tantos de nós, como podemos ter medo dele? Uma voz trêmula tentou reunir os outros. Isso mesmo. Apesar da confusão e do medo, esses bandidos da montanha, experientes em inúmeras batalhas, não perderam completamente a coragem. Eles sacaram suas armas e se prepararam para lutar. Infelizmente, a distância entre pessoas comuns e ninjas era enorme e intransponível. Natsuru não se importou com a moral deles. Aos seus olhos, eles não passavam de um grupo de ralé. Lentamente, ele levantou sua lâmina ensanguentada. Cada golpe da faca significava o fim de mais uma vida. Parece que Inky tem um bom coração, comentou Fox enquanto observava a situação na fortaleza com os olhos brilhando. Bom coração? Hiena olhou para Inky, que estava cortando inimigos com facilidade com um sorriso amargo. Mesmo que ele assumisse a tarefa, ele não hesitaria, mas ele realmente conseguiria lidar com isso tão facilmente? Claro. Você não viu? Exceto pelo primeiro, cada golpe que ele fez foi preciso, atingindo os pontos vitais e minimizando o sofrimento dos inimigos. Afinal, eles morreriam de qualquer jeito, então não é melhor para eles morrerem com menos dor? Fox explicou. Hiena ficou momentaneamente atordoada. Isso fez um pouco de sentido, mas então ele balançou a cabeça. Eles provavelmente só queriam sobreviver em vez de morrer sem dor. Pare de falar e converse, disse Tenzo naquele momento.
Tudo bem, mas parece que não precisamos intervir, capitão, respondeu Fox. Sim, está certo. Tenzo olhou para a poça de sangue e não esperava tal cena. A fortaleza não era pequena, e havia mais de 100 pessoas lá dentro. Nesse ponto, Tenzo começou a se preocupar com o estado mental de Natsuru. Ele realmente conseguiria lidar com tal massacre em sua primeira missão? Ele começou a questionar a decisão dos superiores. Capitão, talvez os superiores não pretendessem que Inky lidasse com isso sozinho. Hiena coçou a cabeça, dizendo de repente. Sua mente era bem direta. Imediatamente Tenzo e Fox congelaram. Pode haver alguma verdade nisso. A tarefa parecia ter sido atribuída a Natsuru para lhe dar experiência prática, pois eles inicialmente presumiram que era uma missão fácil para um ninja experiente de nível inferior. Parecia que talvez eles tivessem julgado mal. Capitão, devemos intervir? Fox também questionou. Tenzo olhou para Natsuru, que estava quase terminando a fortaleza, e balançou a cabeça. Não precisa. Ele está quase terminando. É tarde demais agora. Após as palavras de Tenzo, Fox e Hiena não conseguiram evitar estremecer. A velocidade era espantosa. Eles se lembraram da autoapresentação de Inky. Ataque rápido. Ele não estava mentindo. Dentro da fortaleza, Natsuru andou pelo chão encharcado de sangue em direção ao último bandido restante. Essa pessoa, embora não parecesse rude, havia perdido toda a vontade de resistir, olhando vagamente para ele e sua espada manchada de sangue. Após um longo silêncio, ele falou. Estávamos apenas tentando sobreviver. Isso é errado? Natsuru pausou, mas continuou a balançar sua espada impiedosamente. Sangue espirrou por todo lugar. Suas roupas estavam manchadas, e sua máscara, antes imaculada, agora tinha um traço de sangue. No começo ele prestou alguma atenção, mas conforme a tarefa progredia, ele não se importava mais. Enquanto olhava para a figura caída, Natsuru finalmente falou. Talvez você não estivesse errado, mas eu também não estou. Com isso, ele embainhou sua espada e caminhou silenciosamente em direção à saída. Sua pequena figura em meio à pilha de cadáveres parecia um executor da morte. Quando viu os 3 companheiros de equipe esperando por ele, ele se aproximou e disse. Capitão, a missão foi concluída. Inky, eles eram bandidos hediondos. Não sinta muita pressão, disse Tenzo, temendo que pudesse ser incomodado, e falou diretamente sem esperar para retornar. Sim, Inky, embora eles tenham agido inicialmente por sobrevivência, suas ações subsequentes se tornaram crimes de incêndio criminoso e assassinato. Eles mereceram seu destino, acrescentou Fox. Eles também começaram a se ressentir da maneira como a missão foi atribuída. Por que detalhar tanto sobre seu passado como aldeões comuns? Simplesmente anotar seus crimes teria sido suficiente. Esses detalhes extras pareciam desnecessários. Mas da perspectiva deles, tentar sobreviver não era errado, não importa o quão difícil seja entender. Natsuru refletiu sobre as palavras da última pessoa enquanto olhava para a fortaleza ensanguentada, relembrando a previsão feita pelo grande sábio sapo. Essa cena não foi uma confirmação dessa previsão? Tempestade manchada de sangue? Ele murmurou. Ele nunca imaginou que a profecia se tornaria realidade tão rapidamente. Mas o que isso significava? Corrupção? Maldade? Ele riu. Era um tanto irônico. Ele era quem era. Mesmo que tivesse que andar sobre uma montanha de cadáveres no futuro, seu objetivo permaneceria inalterado. Capítulo 85. Bem-vindo ao lar. Após ouvir as palavras de Natsuru, os 3 se sentiram um pouco aliviados. No entanto, Hiena de repente teve um pensamento e perguntou. Já que nem o inimigo nem você são culpados, então de quem é a culpa? Natsuru olhou para Hiena com alguma confusão. Que tipo de pergunta era essa? Pessoas normais perguntavam essas coisas? Mas a pergunta o fez lembrar de um famoso anime sombrio, que parecia abordar exatamente essa questão. Ah, quem sabe? Talvez o culpado seja este mundo. As palavras de Natsuru, ditas com uma mistura de leviandade e dúvida, fizeram os 3 pararem, seus corpos ficando tensos diante da profundidade do comentário. Embora não entendessem completamente o que isso significava, parecia bastante impressionante. Dito isso, Natsuru achou um tanto divertido. Embora ainda não conseguisse sorrir, ele finalmente estava começando a relaxar um pouco. Os 3, vendo a fortaleza encharcada de sangue atrás deles e refletindo sobre suas palavras anteriores, não o viam mais apenas como uma criança de 12 ou 13 anos. Em vez disso, eles o consideravam um companheiro de equipe igual. Inky, você deveria dar um tempo. Eu cuido da limpeza, disse Tenzo. Eles não podiam deixar os corpos expostos. Seria problemático se alguma doença surgisse. Você não precisa de ajuda? Há muitos corpos, Natsuru perguntou, intrigado. Não se preocupe, Inky. As habilidades do capitão são perfeitas para esse tipo de tarefa, disse Hiena, dando-lhe um tapinha no ombro. Natsuru assentiu e olhou para Tenzo, que já havia começado a formar selos de mão. Em seguida, com Natsuru observando com admiração, inúmeras árvores começaram a crescer do chão, rapidamente cobrindo e enterrando os corpos. Ele entendeu agora porque Hiena disse que as habilidades de Tenzo eram adequadas para isso. De fato, elas eram muito eficazes. O capitão é impressionante, não é? Hiena perguntou de lado. Sim, muito impressionante, respondeu Natsuru, seus olhos brilhando. Era uma habilidade muito útil e poderosa. Se ele fosse um oponente, ele poderia ter tido uma chance apenas se Tenzo não soubesse que ele estava usando a técnica do deus do trovão voador. Bem, vamos voltar, disse Tenzo ao terminar. Entendido. Naquela noite, Natsuru pretendia ficar acordado novamente, mas todos os 3 companheiros de equipe insistiram que ele descansasse mais.
Eles acharam que era melhor para ele descansar o máximo possível. Relutantemente, ele retornou ao seu local de descanso. Ink, você está realmente bem? Tenzo perguntou com preocupação genuína. Como seu capitão, Tenzo se sentia responsável e um tanto culpado por qualquer descuido anterior. Estou bem. Não é como se eu não tivesse sido afetado, disse Natsuro após um momento de silêncio. Mas não se preocupe, capitão. Eu ficarei bem e pronto para a próxima missão. Embora ele não fosse apenas um garoto comum de 10 anos, ele ainda era uma pessoa normal em sua vida passada, e enfrentar tais situações inevitavelmente causava algum impacto psicológico. Ele até se perguntou se ele era naturalmente de sangue frio, caso contrário, ele não seria tão calmo e capaz de manter tal compostura. Às vezes, você não sabe do que é capaz até tentar. Natsuro estava naquele estado agora. Tenzo, ao ouvir isso, não sabia o que dizer. Mesmo que eles tivessem trabalhado juntos por pouco tempo, ele podia sentir seu talento excepcional. A decisão do Hokage de confiar tal prodígio a ele deve ser um sinal de confiança. Isso fez Tenzo sentir um senso de responsabilidade mais forte. Ele também compartilhou as palavras de Hiena com Natsuro. Ao ouvir isso, Natsuro ficou momentaneamente surpreso, mas então balançou a cabeça. Está tudo bem, capitão. Na verdade, eu penso da mesma forma. Além disso, estou bem, não estou? Durma bem e descanse, Tenzo finalmente suspirou. Mesmo que a missão em si não fosse uma ameaça à vida, a tensão mental poderia ser significativa. Era importante descansar adequadamente, ou ele poderia voltar ao seu antigo eu. Milímetros. Fox permaneceu em silêncio, mas estava satisfeito. Eles poderiam realmente ter ganhado um ótimo companheiro de equipe. No dia seguinte, Natsuro abriu os olhos, mostrando um raro sinal de fadiga. Ele não havia descansado bem. Ele havia sido atormentado por pesadelos a noite toda. Olhando em volta, ele percebeu que foi o último a acordar, o que era incomum para ele. Hehe, ainda é cedo. Você pode descansar um pouco mais, disse Tenzo enquanto se aproximava. Não, deveríamos voltar para a vila mais cedo, respondeu Natsuro. Tudo bem, está tudo bem. Pesadelos na primeira noite são normais. As coisas devem melhorar, Tenzo concordou, pensando que retornar à vila e ver sua família poderia ajudá-lo a se recuperar melhor. Milímetro. Natsuro assentiu, sem questionar como Tenzo sabia disso. Provavelmente era algo que todos passavam nessa fase. Aqui está o café da manhã para você, disse Tenzo, entregando-lhe uma tigela de mingau de arroz. Ele ficou surpreso e então se lembrou das habilidades de liberação de madeira de Tenzo. Fazia sentido. Enquanto outros ninjas nem sempre carregavam tais coisas, Tenzo as teria prontamente disponíveis. Hiena, raposa, precisamos acelerar, disse Tenzo depois que Natsuro terminou seu café da manhã. Entendido. Natsuro se separou do time e retornou para sua casa vazia. Sua mãe provavelmente ainda estava no trabalho. Ele pensou em quão feliz sua mãe ficaria em vê-lo. Ela devia estar muito preocupada com ele, mas ele não tinha escolha. Ele não conseguia parar de ser um ninja. Essas eram questões que o tempo acabaria amenizando. Pensando em Shinai, ele se lembrou da época em que o salário dela aumentou significativamente de repente e como ela ficou inicialmente nervosa, sentindo que não merecia tal aumento. No final, ele explicou que o dinheiro extra era um favor do terceiro Hokage, o que a acalmou e a fez aceitar isso como algo natural. Natsuro sorriu, sabendo que aos olhos de sua mãe ele era o melhor. Até mesmo o tratamento extraordinário parecia normal para ela. No entanto, ele a aconselhou a não mencionar o aumento salarial, pois isso poderia causar inveja no local de trabalho. Shinai concordou, embora estivesse um pouco decepcionada, pois queria mostrar o filho aos colegas. Natsuro achou engraçado que sua mãe adorasse se gabar dele. Ele precisava continuar trabalhando duro para dar a ela mais motivos para se orgulhar. É legal. Talvez não fosse tão ruim continuar assim, ele murmurou enquanto se deitava na cama, fechando os olhos. Dessa vez, ele não teve pesadelos. Seu sono foi confortável e doce. À noite, depois que Shinai terminou o trabalho e voltou para casa, ela parecia preocupada, claramente ainda com alguma coisa. No entanto, ao abrir a porta e ver a figura familiar de Natsuro, seu rosto se iluminou com um brilho sem precedentes. Todo seu cansaço desapareceu, e pela primeira vez desde que viu a carta dele, ela sorriu, gentil e alegremente. Bem-vinda ao lar, mãe, disse Natsuro, parado ali com um sorriso. Milímetro, filho, bem-vindo de volta também. Capítulo 86. A primeira exibição do Deus do Trovão Voador. Para a segunda missão, Natsuro esperou muito tempo para receber a notificação. Dessa vez não era uma tarefa de cima, mas uma selecionada por Tenzo. Ele entendeu que Tenzo provavelmente estava preocupado se ele havia se recuperado totalmente, e foi por isso que a missão foi adiada. Então ele silenciosamente reconheceu as boas intenções por trás das ações de Tenzo. Capitão, ele cumprimentou ao chegar ao ponto de encontro da missão e ver Tenzo. Ink, você é o primeiro aqui de novo, Tenzo observou, seus olhos brilhando enquanto examinava Natsuro. Parecia que ele realmente havia se recuperado, o que o aliviou muito. Foi bom que eles não tivessem levado um prodígio pelo caminho errado. Eu sou rápido. Isso é certamente verdade. Tenzo não podia negar. Sua velocidade era ainda mais rápida que a sua. Verdadeiramente, ele era um prodígio. Logo, Hiena e Raposa também chegaram e revisaram os detalhes da missão. Comparado à tarefa anterior, esta era muito mais razoável. O alvo era finalmente um ninja, embora não particularmente forte. Parecia que eles ainda estavam levando sua recuperação em consideração. Fox e Hiena não expressaram nenhuma objeção, sugerindo que não tinham problemas com a missão. Vamos começar a operação.
Tenzo comandou, e a segunda missão começou. Natsuru seguiu silenciosamente atrás, sentindo uma sensação de frustração. Ele entendeu as boas intenções de Tenzo, mas a abordagem não estava alinhada com seus objetivos. Ele se juntou a Anbu para ganhar experiência em combate, não para tarefas simples. Aumentar gradualmente a dificuldade pode ser benéfico para novatos, mas para ele parecia uma perda de tempo. Durante a primeira missão, Natsuru não conseguia expressar suas preocupações. Ele sabia que teria que enfrentar derramamento de sangue, e precisava se adaptar a isso. O processo adequado seria se acostumar com o sangue de animais primeiro e então gradualmente mudar para alvos humanos. Mesmo que ser um ninja seja uma profissão especial, ter que lidar com centenas de pessoas era excessivo. Assim, durante a primeira missão, ele fazia uma pausa toda vez que a tarefa era mencionada, não por medo, mas por incerteza sobre se conseguiria realizá-la. Na verdade, Natsuru se sentiu estranho consigo mesmo depois da missão, pois não havia percebido que tinha esse lado. Agora que ele tinha visto sangue, e tanto, ele já tinha se adaptado. Se ele não tivesse se recuperado completamente, essa tarefa seria adequada, mas ele estava ajustado agora. Então, ter outra missão para ganhar experiência parecia uma completa perda de tempo para ele. A única maneira de evitar perder tempo era... Os olhos de Natsuru brilharam enquanto ele tomava uma decisão. Dessa vez, o alvo era um ninja desonesto de classificação Chunin de Konoha, que havia traído seus companheiros recentemente e fugido, embora tivesse sofrido alguns ferimentos. Assim, sua velocidade foi comprometida. Tenzo rapidamente se coordenou com alguns Anbu de reconhecimento, liderando Natsuru e os outros na perseguição ao alvo. Durante a perseguição, Tenzo explicou o plano operacional. Como esperado, Natsuru faria o movimento enquanto Iena o apoiaria. Entendido, Iena e Natsuru responderam simultaneamente. Embora tivesse seus próprios planos, ele não era tolo o suficiente para confrontar seu capitão naquele momento. Logo, a equipe de Tenzo localizou a posição do ninja desonesto. Parecia que o ninja havia escolhido curar seus ferimentos primeiro, então ele não correu muito. Isso não é pedir problemas? Natsuru quase quis reclamar, mas não foi surpresa. Os processos de pensamento de algumas pessoas eram realmente falhos, e nem todos tinham um plano bem desenvolvido. Esse bandido provavelmente agiu por impulso, sem considerar a rota de fuga. Neste momento, Tenzo estava prestes a oferecer a Natsuru alguns conselhos sobre técnicas, mas foi interrompido quando viu de repente brandindo uma kunai com arcos de relâmpagos crepitantes em seu braço. Tinta? Imediatamente, Tenzo percebeu que não havia esperado para ouvir o plano completo e estava prestes a agir diretamente. Ele instintivamente queria pará-lo, mas a kunai de Natsuru já havia sido lançada em direção ao ninja desonesto. Hiena e Raposa também reagiram, confusas sobre o porquê de Ink, que havia se saído tão bem antes, agora estar agindo de forma tão imprudente. Mesmo que o alvo fosse apenas um Chunin, uma abordagem tão imprudente poderia alertá-lo. Enquanto sua equipe poderia impedir o ninja de escapar, se o ninja estivesse focado somente em fugir, isso poderia tornar sua tarefa ainda mais desafiadora. De fato, os filhos de famílias prestigiosas não conseguiriam cumprir sequer uma única missão? Neste momento, Tenzo e sua equipe sentiram uma sensação de decepção, mas antes que pudessem processar isso completamente, a figura de Natsuru desapareceu de sua vista. Os olhos do trio se arregalaram em choque. Como ele havia desaparecido, e por que eles não notaram? Suas mentes dispararam, esquecendo completamente sua decepção anterior, e eles voltaram sua atenção para o ninja desonesto. O ninja desonesto estava correndo pela estrada principal, internamente amaldiçoando seu destino. Ele pensou que tinha matado apenas um camarada e roubado um pergaminho de jutsu. Por que ele foi descoberto tão rápido? Ele tinha que escapar da Terra do Fogo o mais rápido possível, ou então os perseguidores de Konoha o alcançariam. Para piorar as coisas, o camarada que ele matou tinha jogado uma kunai nele, forçando-o a perder tempo se curando. Ele já deveria ter ido embora há muito tempo, mas precisava se apressar para evitar a perseguição de Konoha. Nesse momento, um som de vento quebrando acompanhado de um estalo estrondoso chegou aos seus ouvidos. Eles tinham alcançado tão cedo? Droga! O ninja desonesto avaliou rapidamente a situação e a provável localização do projétil, mas... ele havia subestimado a velocidade da kunai de Natsuru. Utilizando um pouco de liberação de relâmpago, a velocidade e o poder da kunai eram formidáveis. Tão rápido! O ninja desonesto arregalou os olhos. Já era tarde demais para desviar. A kunai cortou sua bochecha, e ele caiu desajeitadamente no chão. No entanto, o ninja desonesto não teve a chance de se levantar novamente. Ele nem percebeu a presença de um ninja empunhando uma longa lâmina desembainhada acima dele até que a lâmina desceu sobre seu pescoço. Naquele breve momento, perceber a situação foi inútil. Em menos de um segundo, a lâmina o atingiu, decapitando-o. Natsuru observou o cadáver do ninja desonesto, silenciosamente confirmando sua identidade para garantir que não era um jutsu de substituição. Embora ele não acreditasse que o ladino tivesse chance de formar selos, era sempre melhor ter certeza. Uma vez confirmado, ele voltou seu olhar para o esconderijo de Tenzo e os outros. Nesse ponto, Tenzo e sua equipe testemunharam todo o processo de Natsuru decapitando o ninja desonesto, deixando-os perplexos. Eles ainda não tinham processado o que tinha acontecido. Quem poderia contar a eles o que tinha acabado de acontecer? Ele não estava bem ao lado deles há poucos momentos? Por que ele apareceu de repente ao lado do ninja desonesto e cortou sua cabeça? Decepção? Aquela emoção tinha desaparecido completamente.
Tudo o que restava era choque e confusão. Capítulo 87. Haikiri. Neste momento, Tenzo e os outros viram Natsuru acenando para eles, e eles rapidamente se aproximaram. No entanto, as expressões nos rostos de Fox, Iena e Tenzo estavam todas marcadas por choque desenfreado. Capitão, peço desculpas por não seguir suas ordens. Aceitarei qualquer punição subsequente, mas preciso lhe dizer que preferiria não receber tais tarefas novamente. Entrei para Ambu para ganhar experiência, não para perder tempo com esse tipo de missão. Natsuru primeiro admitiu sua falha, mas foi sincero sobre sua insatisfação. Ele tinha que ser direto porque se Tenzo não concordasse, ele buscaria um novo time através do terceiro Hokage. Embora tivesse uma boa impressão desta equipe, seu objetivo principal era atingir seus próprios objetivos na Ambu. Imediatamente as expressões de Hiena e Raposa ficaram sombrias, mas refletindo, elas perceberam que ele tinha razão. Afinal, eles eram apenas Chunin, e especialmente Fox, cujas habilidades de combate eram relativamente fracas entre os Chunin. Ao ver o ninja desonesto decapitado caído no chão, eles não puderam deixar de sentir um arrepio na espinha. Era assustador o quão facilmente Ink havia despachado o inimigo sem nenhuma resistência. Se eles estivessem no lugar do ninja desonesto, seu destino poderia não ter sido diferente. Felizmente eles eram companheiros de equipe e não inimigos, então eles ficaram aliviados, e sua insatisfação anterior se dissipou. Foi o poder absoluto de Natsuru que os abalou. Tenzo, enquanto isso, olhou para ele com uma expressão complexa, então assentiu e disse, entendido. Continuarei a atribuir missões do nível de dificuldade anterior por enquanto. Bom, Natsuru finalmente relaxou um pouco. Um acordo foi um alívio. Tenzo apertou os lábios e continuou. Ink, parece que todos nós subestimamos você. Milímetro. Natsuru não negou e acrescentou. Já que é esse o caso, capitão, por favor, declare a punição por desobedecer ordens. Eu aceito. Mesmo dizendo isso, ele estava confiante de que não seria punido. Ao ouvir isso, Fox e Hiena olharam para Tenzo. Se Tenzo fosse impor uma punição, eles sentiram que deveriam implorar em seu nome. Não haverá punição. Foi minha inadequação como líder por não reconhecer as capacidades dos meus subordinados. Portanto, desta vez, está perdoado. Mas não deve acontecer novamente. Tenzo disse. Entendido. Com isso, a tensão entre a equipe finalmente diminuiu. Hiena e Fox estavam animados por terem um novo companheiro de equipe tão poderoso. No entanto, Tenzo não estava tão entusiasmado. Ele sentiu que Natsuru provavelmente não ficaria com o time por muito tempo. Dado seu potencial, permanecer na Ambu indefinidamente seria um desperdício, especialmente considerando seu passado. Como ele mencionou, ele se juntou a Ambu para crescimento pessoal, não por causa das tarefas ou da identidade da Ambu. Mas Tenzo não expressou essa especulação. Por enquanto, ele fazia parte do time deles. Natsuru também estava à vontade. Depois de passar um tempo com esse time, ele descobriu que gostava bastante deles. Tenzo era forte, e tanto Hiena quanto Fox eram boas pessoas. Embora o teste inicial da Hiena tenha sido indelicado, também foi uma forma de sabedoria. Permitiu que ele avaliasse seu caráter sem ofendê-lo muito profundamente, o que ajudaria a decidir como lidar com ele no futuro. Em resumo, ele tinha bons companheiros de equipe e um capitão confiável. Com os problemas da missão resolvidos, Natsuru não tinha mais reclamações. Logo, o grupo, carregando o cadáver do ninja desonesto, começou sua jornada de volta. No caminho, ele não pôde deixar de refletir sobre o alvo da missão. Natsuru descobriu que a reação do alvo era muito mais lenta do que ele havia previsto. No entanto, dado que nem todos podiam ter a velocidade de reação do quarto Hokage, não era surpreendente. Mesmo atingir metade dessa velocidade seria raro. Então sua kunai, lançada com o mínimo de esforço, quase imediatamente atingiu o alvo. Embora a missão tenha sido concluída, o impacto não foi tão impressionante quanto poderia ter sido com a técnica Flying Thunder God. Tal efeito apoiaria melhor suas ações subsequentes. A verdadeira questão era, ele não tinha usado toda sua força com a kunai. Se ele a tivesse fortalecido totalmente com a liberação de relâmpago, tanto o poder quanto a velocidade teriam sido elevados ainda mais. Nesse caso, o ninja desonesto de reação lenta teria sido derrotado instantaneamente? Embora isso não ajudasse contra ninjas com reações mais rápidas, ele pensou em aumentar ainda mais a velocidade. Um pensamento passou pela mente de Natsuru, por exemplo. Haikiri Kunai. Usar o próprio Haikiri acelera o usuário além das velocidades normais de reação. Se esse poder fosse aplicado a uma kunai, sua eficácia poderia diminuir um pouco, mas sua nitidez seria incomparável. Mais importante, se isso pudesse ser alcançado, evitaria completamente os efeitos colaterais do Haikiri. Além disso, Natsuru lembrava vagamente que poderia haver uma Haikiri Kunai, possivelmente usada por Kakashi, mas sua memória estava muito nebulosa para confirmar. Claro, havia desvantagens. Se uma Haikiri Kunai fosse usada, seria como gastar uma técnica importante. Ele atualmente não tinha chakra suficiente para usar Haikiri muitas vezes? Então, como ele poderia melhorar a precisão da Haikiri Kunai? Natsuru achava que acelerar a velocidade da kunai era essencial. Em velocidade absoluta, precisão no arremesso seria desnecessária. Até mesmo o Uchiha pode achar desafiador melhorar essa velocidade. Era uma vantagem de pura velocidade precisa e rápida. Mas a velocidade poderia ser aumentada ainda mais? Ele vasculhou suas memórias de Naruto, mas nada lhe veio à mente. Talvez não houvesse solução?
Se não em Naruto, havia métodos de sua vida anterior? Natsuru lentamente vasculhou suas memórias até que uma ideia brilhante apareceu em sua mente. Era um canhão ultraeletromagnético cruzando o céu, uma referência ao canhão elétrico. Embora possa não corresponder a esse poder, o princípio pode ser adaptado. Ele olhou para os arcos elétricos em suas mãos. Embora não tivesse Magnet Release, ele se lembrou de um pedaço de conhecimento de física que ainda permanecia. O eletromagnetismo é interconectado. No entanto, ele refletiu sobre seu conhecimento de física e lamentou que não veio do ensino médio, mas de depois da universidade. Seu conhecimento há muito tempo havia retornado ao seu professor do ensino médio. Então, parecia que ele teria que explorar e experimentar por conta própria. A probabilidade de sucesso era significativa, e o poder potencial do Ryugun. Seus olhos brilharam. Valia a pena gastar tempo pesquisando. Os princípios do Ryugun poderiam ser combinados com o Haikiri-kunai? Velocidade inicial e aceleração contínua após o lançamento? Era genuinamente intrigante. Quantas pessoas poderiam reagir a tal velocidade, e mesmo se pudessem, quão rápido poderiam escapar? Quando for desenvolvido, como deve ser chamado? Super Haikiri-kunai eletromagnético? Bem, ele decidiria quando a pesquisa fosse feita. Não precisava ser uma kunai, de qualquer forma. Com certeza, dominar ciências e matemática o deixará destemido ao viajar para outros mundos. Natsuru queria chorar. Seu conhecimento de ciências e matemática não era nada impressionante. Capítulo 88. A força de Natsuru. Nos dias que se seguiram, depois que Tenzo parou de se concentrar em guiar o recém-chegado, tanto a frequência quanto a dificuldade das missões aumentaram rapidamente. Fox e Ena se adaptaram bem, seu desempenho permaneceu estável apesar da dificuldade crescente. Suas habilidades eram bem medianas. Ena era um pouco mais forte, com as técnicas presa sobre presa se mostrando difíceis de combater para alguns oponentes, embora ela tivesse dificuldades contra inimigos de nível mais alto. Normalmente, Tenzo lidaria com inimigos desse nível mais alto, mas agora com Natsuru no time, havia uma alternativa. Natsuru foi encarregado de lidar com Jonins especiais. Inicialmente, ele enfrentou principalmente oponentes de nível Chunin, mas isso mudou rapidamente quando ele usou Rasengan para matar um Jonin especial em um ataque surpresa. Anteriormente, se sua equipe encontrasse 2 Jonin especiais, normalmente um seria derrotado por Tenzo, enquanto os outros segurariam o segundo até que Tenzo chegasse. Em essência, os inimigos mais fracos eram eliminados diretamente, enquanto os mais fortes eram retidos por Tenzo. No entanto, com Tenzo possuindo a liberação de madeira, ele ganhou o direito de ser esperado. Durante uma batalha com o Jonin especial, Natsuru usou a técnica Flying Thunder God novamente. Desta vez, em vez de atacar com uma lâmina, ele usou o clássico Rasengan, eliminando com sucesso o Jonin de elite. Ena e Fox ficaram sem palavras. Então, acontece que nós somos os elos fracos? Não totalmente. Ao longo desses dias, Natsuru adquiriu uma compreensão clara do seu próprio nível de força. Com a técnica Flying Thunder God, ele estava inerentemente em vantagem contra muitos inimigos, a menos que enfrentasse uma missão que exigisse um confronto direto para resolver a situação de uma só vez. Então ele poderia até mesmo lidar com o Jonin especial em uma batalha prolongada. Entretanto, para missões que exigiam combate direto, a maior ameaça que Natsuru representava para um Jonin especial era quando eles desconheciam sua técnica do Deus Voador do Trovão. Uma vez que o oponente aprendesse essa técnica e tomasse precauções, mesmo que não conseguisse reagir ao teletransporte instantaneamente, ele estaria preparado com contramedidas. Natsuru então enfrentaria uma luta difícil. Afinal, a técnica Flying Thunder God não aumentou seus atributos básicos como Sage Mode fez. Ele não estava no nível do quarto Hokage, que havia dominado a técnica a um nível divino. Além disso, devido aos seus limites atuais de chakra, ele não conseguia usar Flying Thunder God com frequência ou consecutivamente. Portanto, batalhas difíceis eram inevitáveis. Ele estava satisfeito com isso, sabendo que embora seus ninjutsus fossem poderosos, eles eram, em sua maioria, trunfos de uso único, e não podiam ser usados indistintamente como Naruto os usa. Sem depender de seu ninjutsu, suas habilidades fundamentais eram do nível Chunin, longe do nível superior. No entanto, considerando sua tenra idade, esse nível de habilidade já era bastante formidável. Este foi o resultado de anos de treinamento combinados com a liberação de relâmpagos e os medicamentos secretos do Monte Myoboku. Devido às suas excelentes habilidades ninja, ele exerceu uma pressão sobre inimigos de nível Chunin que era quase inimaginável. Essa pressão era ainda mais forte do que a de um Jonin sobre um Chunin. Em termos simples, ele era invencível contra inimigos de nível inferior. Contra um Jonin especial, ele era capaz de manobrar ao redor deles e até tinha chance de matá-los usando seus trunfos. Natsuru também estimou que ele poderia potencialmente matar um verdadeiro Jonin no primeiro encontro, mas apenas se ele pudesse pegá-lo desprevenido com Flying Thunder God. Se o oponente soubesse de suas habilidades com antecedência ou se o ataque inicial não o matasse, matá-lo seria quase impossível. Em resumo, ele avaliou sua força de combate como sendo capaz de potencialmente matar Jonin de elite em um primeiro encontro. Contra Jonin de elite, ele poderia garantir a vitória, mas não poderia garantir a aniquilação total. No entanto, sua presença melhorou significativamente a eficiência das tarefas da equipe de Tenzo, levando-os a assumir inúmeras missões. Apesar disso, a probabilidade de encontrar Jonin especiais durante as missões era bem baixa.
Já ter encontrado 2 deles era considerado muito azar. Os verdadeiros Jonin eram extremamente raros e qualquer lugar os consideraria uma mercadoria rara. Com Tenzo liderando, sua segurança era relativamente alta. A versatilidade do Wood Release era imensa, o que provavelmente foi o motivo pelo qual o terceiro Hokage havia providenciado para que ele se juntasse a esse time. Quanto ao trabalho em equipe, ele não tinha intenção de se integrar totalmente ao time de Tenzo. Os outros também entenderam isso e não pressionaram Natsuru a alinhar seu estilo de combate com o do time. Em vez disso, eles se concentraram em complementar sua abordagem. Da perspectiva de Hiena e Fox, contanto que sua kunai tivesse uma chance de ser lançada quando o oponente não estivesse preparado, havia uma grande chance de decapitar o inimigo instantaneamente. Isso era muito melhor do que suas batalhas exaustivas anteriores. Para eles, a força de Natsuru era comparável à de um Jonin, dada a avassaladora performance dele. Sua força demonstrada gradualmente elevou seu status na equipe, ficando atrás apenas de Tenzo, embora Natsuru geralmente fizesse poucas exigências. Um dia, Natsuru e seus companheiros de equipe esperaram por Tenzo na sede da Anbu. Desta vez, a missão foi atribuída diretamente de cima, em vez de escolhida por eles. Hiena e seu parceiro Greifang estavam focados em Natsuru, particularmente na kunai que constantemente pairava ao redor dele. Greifang pareceu achar isso divertido, mas Hiena ficou perplexa, imaginando por que a kunai flutuava ao redor de Natsuru. Parecia relacionado aos arcos elétricos ao redor dele, mas ele não conseguia descobrir como funcionava. Poderia ser um limite de linhagem? Liberação de magnético? Não se encaixava muito bem. Natsuru, no entanto, não deu atenção à curiosidade de Hiena. Ele suspirou internamente, achando isso realmente difícil e exigindo prática contínua. Se ele tivesse liberação magnética seria muito mais fácil, mas como é um limite de linhagem, envolveria combinar liberações, o que não era algo que ele deveria considerar no momento. Por enquanto, ele só podia continuar praticando. Já era desafiador manter o movimento de flutuação perfeito de uma única kunai. Mas se ele a dominasse, ele poderia usá-la como uma espada voadora? Ou, como a Irelia de Jonia? Natsuru imaginou que poderia simular, mas o poder provavelmente seria limitado. Gerar um campo magnético usando eletricidade pode não ser muito forte. Enquanto ele ponderava e continuava sua prática, Tenzo entrou na sala com o pergaminho da missão em mãos. Capítulo 89. A missão na Terra do Ferro. Capitão, qual é a missão que nos foi atribuída desta vez? Hiena perguntou primeiro. Esta missão é bastante única. Devemos proteger um comboio de transporte que se dirige à Terra do Ferro, respondeu Tenzo, olhando para Natsuru. Hiena e Raposa ficaram momentaneamente atordoadas. Proteger? Capitão, esse não é o tipo de tarefa geralmente realizada por essas equipes públicas? Hiena perguntou, confusa. Hiena tinha razão. Geralmente, o trabalho do Zanbu não era muito limpo e incluía tarefas que eram escondidas dos olhos do público. Tarefas de rotina, por outro lado, eram frequentemente gerenciadas pelas equipes ninja das escolas ninja, sob a orientação de seu sensei. Isso está correto, mas nosso papel é fornecer proteção secreta. Uma equipe Anbu separada de fora estará visivelmente lidando com a tarefa. No entanto, a missão para o Ink é um pouco diferente, explicou Tenzo. Hiena e Raposa trocaram olhares. Elas podem ter se sentido um pouco desconfortáveis com isso antes, mas depois de testemunhar suas capacidades, seu desconforto pareceu insignificante. Natsuru também ficou surpreso e olhou para Tenzo. Tenzo não explicou imediatamente, mas desenrolou o pergaminho da missão e disse, dê uma olhada nos detalhes da missão você mesmo. Natsuru voltou seu olhar para o pergaminho e descobriu que o destino da missão era bem longe, a Terra do Ferro. Embora a Terra do Ferro fosse adjacente à Terra do Fogo, a Terra do Fogo era vasta, e a velocidade do comboio de transporte não podia ser comparada ao ritmo de um ninja. Rapidamente, ele leu o briefing da missão. A tarefa da equipe pública era escoltar um comboio de transporte de volta à Terra do Ferro, enquanto sua tarefa específica era proteger 2 indivíduos indo para a Terra do Ferro. Os 2 indivíduos a serem protegidos eram um avô e seu neto. O avô era um renomado mestre ferreiro que havia criado armas para muitos samurais, e até mesmo alguns ninjas buscavam sua perícia. O mestre ferreiro tinha um neto que tinha cerca de 12 ou 13 anos e raramente aparecia em público. Assim, sua missão era se disfarçar como neto do mestre ferreiro e protegê-lo. O verdadeiro neto ficaria escondido com o mestre ferreiro, normalmente permanecendo fora de vista. Em relação às potenciais ameaças, embora os inimigos públicos fossem meros ninjas errantes, informações da Anbu sugeriram um possível envolvimento da Vila da Névoa. Natsuru não ficou surpreso com o possível envolvimento da Vila da Névoa, pois eles também eram conhecidos por sua habilidade na fabricação de armas e poderiam estar interessados na perícia do mestre ferreiro. Depois de analisar a missão, pareceu que essa tarefa era bastante adequada para a equipe de Tenzo, especialmente porque ele era o único de sua idade na Anbu. Claro que se não houvesse outras opções, métodos alternativos poderiam ser usados, mas esse método de proteção era atualmente o mais eficaz. Os oponentes poderiam prever que alguém estaria protegendo o mestre ferreiro, mas seria difícil para eles adivinharem que quem o protegeria seria o neto disfarçado. Natsuru também pensou sobre isso. Um mestre ferreiro, hein? Talvez ele pudesse ter a kunai do deus do trovão voador feita por ele no futuro. A qualidade da kunai era crucial. Embora a marca do deus do trovão voador não desaparecesse, material ruim poderia quebrá-la, tornando a marca ineficaz. Essa foi uma boa oportunidade.
Ink, esta é uma máscara de cima. Acostume-se com ela. Partimos em 1 hora, disse Tenzo, entregando uma caixa a Natsuru. Tudo bem, Natsuru pegou a caixa e entrou em uma sala interna, com a intenção de manter seu verdadeiro rosto escondido. Embora os ninjas tivessem técnicas básicas de transformação, elas normalmente eram usadas temporariamente e não eram adequadas para uso prolongado. Logo, Natsuru saiu da sala usando a máscara. Oh, parece muito bom. Deve servir bem. Se você não estivesse usando a máscara, provavelmente seria um cara bem bonito, comentou Deiena, assobiando enquanto olhava para ele. Como você se sente? Perguntou Tenzo. Está tudo bem, respondeu Natsuru. A máscara estava um pouco fria em seu rosto, mas não era desconfortável. Ótimo. Vamos embora, disse Tenzo prontamente. Sim. No momento seguinte, a equipe de 4 pessoas de Tenzo deixou rapidamente a sede da Anbu e chegou ao local da missão, de onde o comboio ainda não havia partido. Natsuru observou o comboio, que incluía muitos samurais provavelmente agindo como guardas, e algumas pessoas comuns que também estavam indo para a Terra do Ferro. Infelizmente, eles não estavam cientes dos perigos à frente. Mesmo que eles chegassem ao seu destino com segurança, não era realmente seguro, pois não havia lugares completamente seguros neste mundo. Eu vou na frente, disse Natsuru. Tenha cuidado, Tenzo instruiu. Entendido. Natsuru assentiu e se moveu em direção à maior carruagem de transporte, onde seu alvo estava localizado. No momento seguinte, ele desapareceu de vista e silenciosamente entrou na carruagem. O interior da carruagem era simples, mas tinha vários esconderijos para uma criança, indicando preparação prévia. No momento, o mestre ferreiro e seu neto ainda não tinham chegado, então a carruagem estava vazia. Ouvindo os barulhos lá fora, ele fechou os olhos, entrando no estado do vazio. Ele provavelmente passaria muito tempo na carruagem, e precisava ficar alerta e em boas condições, preparado para qualquer ataque em potencial. Depois de um tempo, Natsuru ouviu alguém entrar na carruagem. Ele abriu os olhos e viu um homem idoso com cabelos grisalhos, mas com um comportamento vigoroso, e ao lado dele estava um garoto de 12 ou 13 anos tentando se esconder. Você é o ninja de Konoha designado para nos proteger? Você é tão jovem? Não tenho certeza se você consegue lidar com as coisas. Como você vai nos proteger? O neto do mestre ferreiro, que Natsuru lembrava que se chamava Takumi Tetsuya, perguntou com curiosidade. Embora suas palavras fossem diretas, seu tom era puramente curioso, sem malícia. Natsuru não se ofendeu. Em vez disso, ele apareceu diretamente na frente de Tetsuya, bagunçando seu cabelo e dizendo, já que Konoha me enviou para protegê-lo, você deve confiar em minhas habilidades. Tetsuya, sentindo o toque em sua cabeça e vendo Natsuru aparecer de repente diante dele, arregalou os olhos com intensa curiosidade. O mestre ferreiro, observando isso, sorriu e disse, desculpe, meu neto não entende. Contaremos com você na jornada. Natsuru silenciosamente assentiu e não disse nada. Capítulo 90. O passado de White Fang. Vendo o comportamento calmo de Natsuru, o mestre ferreiro não ficou bravo. O calor e a boa vontade que ele demonstrou deixaram Natsuru um pouco confuso. Mas isso era bom, então ele decidiu não dizer mais nada. Pequeno Tetsuya, lembre-se de não subestimar nenhum ninja de Konoha, disse o mestre ferreiro com um sorriso, transmitindo sua sabedoria ao neto. Tendo vivido uma vida longa, ele havia encontrado muitos ninjas extraordinários. Vovô, você conheceu ninjas quando era jovem? Tetsuya perguntou curiosamente. Sim, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, conheci um ninja muito jovem. O rosto do mestre ferreiro mostrou uma expressão nostálgica enquanto ele pausava sua história. Vovô, me conte mais, não pare aí. Os olhos de Tetsuya brilharam de curiosidade, sentindo-se desapontado quando a história pareceu terminar abruptamente. Tudo bem, eu continuo. O mestre ferreiro voltou ao presente, sorriu para Natsuru e disse, o ninja que eu conheci carregava uma lâmina curta e tinha cabelos prateados. Com isso Natsuru enrijeceu. A descrição soou familiar. Ele era extremamente poderoso. No começo, eu também duvidei de suas habilidades, mas ele rapidamente provou sua força, disse o mestre ferreiro com um sentimento de admiração. Tetsuya parecia estar ouvindo sobre isso pela primeira vez. Sua curiosidade foi totalmente aguçada, e ele perguntou ansiosamente quem era aquele ninja. Ele ainda está em Konoha? Não sei o nome dele, mas sei seu título posterior, que é muito famoso. Presas Brancas de Konoha, disse o mestre ferreiro. Uau, que legal! Natsuru não ficou surpreso. Pela descrição do mestre ferreiro, ele já tinha adivinhado quem era. Infelizmente parece que o Presa Branca de Konoha perdeu a vida devido a certas circunstâncias, disse o mestre ferreiro com um suspiro, demonstrando alguma tristeza. Vovô, você pode nos contar mais sobre ele? Tetsuya perguntou, também demonstrando alguma tristeza. Sua empatia parecia um pouco excessiva e ingênua, indicando que ele tinha sido muito bem protegido. Natsuru pensou por um momento. A Terra do Ferro, que parecia ter um perfil mais baixo na história original e era conhecida principalmente como local da cúpula dos 5 Kage, era um país neutro. Provavelmente era melhor do que o ambiente do mundo ninja. Provavelmente? O mestre ferreiro continuou contando histórias do passado a Tetsuya, particularmente sobre caninos brancos, o que provocou contínuas exclamações de espanto de Tetsuya. Jovem, qual é seu nome?
Nós ficaremos juntos por um tempo, então eu deveria saber. O mestre ferreiro finalmente conseguiu se livrar do questionamento do neto e se virou para Natsuru. Me chame de Inki, mestre. Natsuru respondeu com um tom distante e etéreo, que era sua voz em estado meditativo. Tudo bem, você pode me chamar de mestre, e quanto ao meu neto, pode chamá-lo de Tetsuya. O mestre ferreiro assentiu e disse: Inki, você é tão poderoso quanto o Lorde Presas Brancas? Tetsuya perguntou novamente, incapaz de conter sua curiosidade. Não posso me comparar ao Lorde Presas Brancas, mas se você estiver se referindo ao Presas Brancas das histórias do mestre, eu posso ser um pouco mais forte, respondeu Natsuru diretamente. Uau, isso é incrível! O mestre ferreiro olhou para Natsuru e balançou a cabeça. Ele não sabia dizer, mas se fosse verdade, era reconfortante, pelo menos para a segurança deles. Alguém está vindo. Tetsuya, esconda-se, Natsuru disse de repente. Hein? Tetsuya olhou para o avô. Rápido, ouçam Inki e se escondam, disse o mestre ferreiro com uma expressão séria. Ok. Tetsuya se escondeu imediatamente, claramente acostumado com essa rotina. Logo, alguém bateu na porta. Quem é? O mestre ferreiro, assustado, olhou para Natsuru, que parecia seu neto. Ele se sentiu tranquilo, percebendo que mesmo que White Fang não tivesse percebido uma ameaça se aproximando com antecedência, essa situação era diferente. Mestre, sou eu quem o capitão enviou com as frutas. Ouviu-se uma voz familiar do lado de fora da carruagem. Coloque-o na frente da carruagem. Agradeça ao capitão por mim, disse o mestre ferreiro. Tudo bem. Depois de um tempo, o mestre ferreiro olhou para Natsuru, que assentiu e disse: eles se foram. O mestre ferreiro suspirou aliviado. Natsuru abriu a porta levemente, trouxe a fruta e disse: é melhor não comê-la. Deve ficar tudo bem. Eu conheço o dono dessa voz, disse o mestre ferreiro, prestes a comentar que Natsuru estava sendo excessivamente cauteloso. No entanto, vendo sua idade e sua preocupação, ele suspirou, imaginando se essa era a vida de um ninja. Atualmente não tem um método infalível para detectar toxinas, respondeu Natsuru. Inki, como você sabia que alguém estava vindo? Tetsuya apareceu, completamente impressionado e olhando para ele com admiração. Intuição, Natsuru respondeu e se moveu para o lado sem elaborar mais. Ele tinha verificado a fruta e não encontrou problemas imediatos, mas não estava confiante em suas habilidades médicas e, portanto, não forneceu uma resposta definitiva. Então, vovô, devemos comê-lo? Tetsuya olhou para a fruta fresca com alguma hesitação, mas foi influenciado pela autoridade de Natsuru. Vá em frente, deve ficar tudo bem. Eles não se incomodariam com um velho morto, disse o mestre ferreiro com um sorriso. Natsuru pausou, seus olhos piscando. Esse era realmente um ponto válido. No tempo seguinte, Tetsuya continuou tentando fazer várias perguntas a Natsuru, mas o mestre ferreiro o puxou para longe, percebendo que ele preferia não ser incomodado. O mestre ferreiro observou a diferença entre seu neto e Natsuru, pensando que seu neto era mais fofo. Ele se perguntou se todos os jovens ninjas eram tão maduros e sérios como Inki e White Fang. Natsuru, enquanto isso, estava sentindo a situação ao redor do comboio. A maioria das pessoas era comum, tornando sua percepção de chakra menos útil, mas ele ainda conseguia detectar seus movimentos. No entanto, fazer julgamentos com base nesses sons exigia muita experiência e ainda podia estar errado. Além disso, havia 4 assinaturas de chakra distintas ao redor do comboio, dispostas em um padrão cruzado. Essas eram provavelmente a equipe visível enviada por Konoha, com níveis de chakra indicando possivelmente um Chunin liderando 3 Genin. Ele percebeu que muitos dos principais professores para alunos formandos nem eram Jounin especiais. Após avaliar a situação, ele abriu os olhos, olhando pela janela para os samurais. Observando suas longas espadas, ele pensou em praticar esgrima. Embora os estilos de combate dos samurais e ninjas fossem diferentes, ele ainda poderia aprender algumas técnicas de espada. Atualmente, usar chakra para a técnica do deus voador do trovão com Rasengan parecia um desperdício. Se sua espada pudesse ser mais forte, ele talvez não precisasse depender tanto do Rasengan. Além disso, a esgrima não era apenas uma questão de técnica. Aprender o básico e integrar o uso do chakra poderia ser benéfico. Talvez valesse a pena tentar. Ele decidiu explorar essa possibilidade. Além disso, ele tinha uma vantagem. Como Tetsuya, ele poderia encontrar muitos dispostos a ensiná-lo, pois isso lhes permitiria fazer conexões com o mestre ferreiro. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.